No coração do Supremo Tribunal Federal, uma cena rara e explosiva aconteceu. Luiz Fux se levantou contra Alexandre de Moraes em uma decisão que pode mudar o rumo da história política do Brasil. Um voto solitário, mas com um eco estrondoso. Pela primeira vez em muito tempo, a blindagem de Moraes foi perfurada dentro do próprio STF. E o alvo, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Enquanto a maioria da primeira turma votava para manter as duras medidas cautelares contra Bolsonaro, menos como tornozeleira eletrônica, censura digital e proibição de contato com aliados, Fux disse não. Mas não apenas isso, ele fundamentou sua decisão com uma defesa forte dos direitos constitucionais, questionando a falta de provas concretas e acusando, com todas as letras, um possível excesso do Supremo. Segundo Fux, não havia urgência, não havia risco atual, não havia justificativa real. E ele foi além. Criticou o que chamou de penas exacerbadas contra os envolvidos no 8 de janeiro e sugeriu que o STF está indo longe demais. Isso acendeu um alerta não só no judiciário, mas em todo o país. Será que o Supremo está dividido? Será que Moraes perdeu o controle absoluto do jogo? Será que o voto de Fux é o primeiro passo para uma virada jurídica em favor de Bolsonaro? Mais do que uma simples divergência técnica, o que vimos foi uma ruptura simbólica. Um ministro da corte dizendo, com todas as letras, que o processo contra Bolsonaro pode estar sendo conduzido de forma desproporcional. E tem mais. Fux levantou um ponto ignorado até agora: os investigados não têm mais foro privilegiado. Isso significa que, segundo ele, os processos deveriam ser remetidos à primeira instância. Se essa tese for acolhida no futuro, boa parte das decisões de Moraes podem ser anuladas ou revistas. Nos bastidores, aliados de Bolsonaro comemoraram o voto como um furo na muralha. Políticos do projeto de lei e juristas de renome já falam em revisão de abusos e reforçam a tese de que o STF precisa de limites. Mas será que isso vai realmente mudar alguma coisa? Ou seria apenas um gesto isolado de um ministro que se aposenta em abril de 2026? A verdade é que o Supremo, pela primeira vez em anos, mostrou rachaduras. E isso pode abrir caminho para recursos, reinterpretações e até novas estratégias de defesa para o ex-presidente. Este não é apenas mais um voto vencido, é um marco, uma faísca, e toda faísca. Se encontrar combustível, pode virar incêndio. A Constituição não pode ser rasgada em nome do medo. O direito à liberdade, a presunção de inocência, não pode ser tratado como um favor do Estado. Essas palavras ecoaram como um trovão no plenário. Fux não poupou palavras. Mesmo sendo o voto vencido, ele foi o único a lembrar que o STF é, ou deveria ser, o guardião da Constituição, e não um tribunal de exceção. Enquanto Moraes impõe o silêncio, Fux grita pela legalidade. Enquanto a toga pesa como chumbo sobre Bolsonaro, um ministro tenta devolver o equilíbrio perdido. Esse embate vai muito além de Bolsonaro. É sobre o modelo de justiça que o Brasil está construindo. É sobre um Supremo que virou protagonista político e agora começa a se dividir internamente. Flávio Dino, Zanin, Carmen Lúcia, todos com Moraes. Mas Fux ficou sozinho. Ou será que ele apenas foi o primeiro a romper o silêncio? Nos bastidores do judiciário, fontes dizem que outros ministros também estão incomodados, mas ainda não têm coragem de falar. Fux, próximo da aposentadoria, não tem mais nada a perder. E talvez seja justamente isso que o torna tão perigoso para o sistema atual. E se o STF estiver rachando? E se Moraes estiver perdendo o domínio total das ações? E se Bolsonaro ainda tiver uma carta na manga? Em silêncio, Bolsonaro observa, mas o Brasil inteiro sente que algo está mudando. E quando o silêncio é quebrado por dentro, é sinal de que o império começa a ruir. O voto de Fux não muda a decisão de hoje, mas pode mudar os rumos de amanhã. Esse episódio abre caminho para revisões, recursos e uma nova batalha agora jurídica, menos, que pode virar o jogo para Bolsonaro. E se o STF se divide, o Brasil treme. Você acredita que o Supremo está se tornando autoritário? Ou Fux está certo em defender a Constituição até o fim? Inscreva-se agora. Este canal está revelando o que a grande mídia esconde. Compartilhe este vídeo com quem ainda acredita que o STF é um bloco fechado. E deixe seu like para que mais brasileiros saibam da verdade.